E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Olha aí. E ouviu uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses 2 versículos aqui, irmãos, é o versículo-chave que narra sobre o cavalo preto. Pastor Claudinei, a gente vê claramente aqui que o cavalo preto ele vai vir com tanta força que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro trabalhando para conseguir comprar apenas 500 gramas de trigo. E isso dá só para alimentar só a pessoa que está trabalhando. Não dá para alimentar a família. Ou seja, resumindo, o dinheiro que se conquistar dentro de um mês não dá para alimentar a família. Pastor Ney. Isso já está acontecendo nos dias atuais, pastor Rodrigo, e a Bíblia é bem clara em colocar aí a separação, né? Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Ou seja, se nós formos observar, dentro da cultura israelense, o trigo, ele é uma comida fina, ele é uma comida nobre. A cevada já é tratada como uma comida mais secundária. Sabe quando a gente vai no açougue que você diz assim, ó, eu quero uma carne de primeira, então eles vão lá e pegam a carne de primeira, que é a carne mais cara. Eu quero uma carne de segunda, aquela carne mais, sabe, mais machucada, aquela carne mais gordurosa, que tem mais as suas perdas, podemos dizer. A Bíblia está dizendo que um dinheiro para uma medida de trigo para um dinheiro e 3 medidas de cevada para um dinheiro. Ou seja, nesse período do cavalo preto, as pessoas deixarão de ter aquela comida saudável, aquela comida que venha realmente nutrir 100%, e as pessoas passarão a se alimentar, como diz o ditado, da bagaceira, de uma comida que realmente não traz nutriente, não traz proteína, não traz, sabe, a proteína balanceada que o ser humano precisa para o dia a dia. Mas por que as pessoas irão se alimentar assim? Por causa da carestia. O preço do alimento irá subir demais. A comida se transformará em algo caro. Para você comer, né, conforme nós lemos aqui, o trigo, você vai ter que gastar muito, como o pastor Rodrigo acabou de dizer, 500 gramas de trigo, só quem tem muito dinheiro para comer. Esse trigo aqui é a representação do alimento diário. Para você ter um prato... Exato, para você ter um prato nobre na tua mesa, você vai pagar muito caro. E as pessoas não terão condições de ter esse prato nobre, então irão partir para o quê? Para aquela alimentação secundária, que é o considerado pela cevada. E mais, olha o que a Bíblia diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, as pessoas não vão ter... Porque o azeite na Bíblia é símbolo de algo nobre, né? Aquela viúva vendeu o azeite da multiplicação e com o dinheiro do azeite ela viveu para o resto da vida. O vinho na Bíblia Sagrada é a representação de toda a alegria. Então a Bíblia está dizendo: e não danifiquei o azeite e nem o vinho. Ou seja, as pessoas perderão, né, aquele acesso às coisas nobres e, além do mais, a alegria irá embora justamente quando esse cavalo preto se manifestar 100% na face da terra, pastor Rodrigo. No dia que isso acontecer, gente, vai ser muito sofrimento. Porque a pessoa vai trabalhar o dia todo e não poder ter uma alimentação adequada, não poder comprar um alimento para a tua família, porque não tem o dinheiro, vai ser escasso. E sem contar ainda que vem ainda a marca da besta. Só poder, além do mais, que só vai poder comprar e vender quem tem a marca. Então você imagina, as coisas vai só se afunilando, ficando pior, vai começar assim e vai ficar pior do que tá. Entendeu? Essa é a situação. E o senhor colocou bem colocado a questão aí: não danifiqueis o azeite e o vinho. E também tem uma outra teoria que eles falam que o azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o sangue de Jesus também. E tem uma outra versão também, pastor, que eles falam que o azeite e o vinho, não danifiqueis o azeite e o vinho, eles usam muito para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizendo: não, tá vendo aí, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho, é porque a igreja vai estar aqui, vai estar protegida. Mas na verdade, tem uma outra teoria que fala também que remete à igreja não estar mais aqui.
Ó, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Mas são teorias, né? Mas na verdade, que o cavalo preto ele vai entrar em ação, ele vai entrar. Mas isso logo após a igreja ser arrebatada. Ezequiel 4,16 vai complementar um pouco do que está em Apocalipse, né? Do cavaleiro preto. Olha o que diz lá. Ó. Disse-me ainda. Quer ler para nós, professor? Pode ler. Fica à vontade. Essa passagem? Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, porque para que lhes falte o pão e a água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Você tem uma ideia, no ano 70, quando foi cercado de Jerusalém lá pelo Tito, né, lá, o romano lá, Israel, eles tiveram que, a fome foi tão grande, pastor Grey, foi tão grande, que eles comeram os próprios filhos. Sim. E segundo a história diz que quando eles entraram para dentro de Israel, via filhos pelo chão despedaçados, crianças despedaçadas. Você tem uma ideia, a que grau que chegou a fome. Gente, isso aí vai acontecer novamente quando a igreja for arrebatada. A fome vai ser tão grande, tamanha, que pessoas vão cometer atrocidades. Para quem está com fome, irmão, o pão mais cheio de bolor lá no lixo é o pão mais saboroso da história. Para quem está com fome. Exatamente. Você tem uma ideia. Tem pessoas perguntando aqui, só para a gente dar continuidade, o que significa cevada? Cevada é um cereal, como se fosse um trigo, tá? É um cereal como se fosse um trigo, que muitas pessoas, inclusive, optam, em vez de tomar café, eles tomam cevada, né? É um pó, como se fosse um trigo, para você entender, como se fosse um trigo, muitas pessoas torram ele, né? E coam e tomam, né, o chá de cevada como se fosse café. Tem pessoas que gostam. A cevada também vai muito naquelas barrinhas de cereais, sabe aquelas barrinhas de cereais que pessoas comem, né? Que ali tem vários tipos de grãos. Ali no meio tem também a cevada, né? A cevada ela é semelhante a um trigo, mas um trigo com menos qualidade, com menos proteína. Tá explicado? Exatamente. Você nem entende muito de culinária, hein, rapaz? Você vou fazer um canal de culinária também. Rapaz, homem é culto, hein? Entende de tudo, irmão. Rapaz, que bênção. Olha o que diz aqui agora, irmãos, em Lamentação 4:9. Mais felizes são os mortos à espada, esse aqui, do que os que morrem de fome. Vocês não tem uma ideia o grau do cavalo preto. Mais felizes são os que morrem à espada pelo cavalo vermelho do que os que morrem de fome, porque estes se esgotam, transpassados por falta dos frutos do campo. Gente. E as mãos das mulheres compassivas... Aqui é o versículo. Então, o principal é o primeiro aí, o 9. Você vê que é tão forte o cavalo preto, tão forte, que as pessoas preferem morrer, pastor. A espada, que é muito mais rápida a morte, do que morrer de fome. Eu acredito, pastor Rodrigo, que a fome é uma das dores mais tenebrosas que existe na face da terra. Quem aqui já passou fome sabe que a fome é uma das dores mais tenebrosas que existe na face da terra. Porque ela é misturada com o sentimento de injustiça, com o sentimento de desigualdade, com o sentimento de abandono, com o sentimento de futilidade, com o sentimento realmente de que você está sendo um peso contrário na face da terra. Por isso que em Lamentações está dizendo que seria melhor, né? A pessoa... Repita aí novamente o versículo, pastor. Aqui, ó. Mais felizes, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor aqui. Aí, ó, acho que ficou melhor. Mais felizes são os mortos à espada do que os que morrem de fome, porque estes se esgotam, transpassados por falta dos frutos do campo. O alimento, né, vai secando e vai... Meu Deus, transpassando, né? Meu Deus, vai se transpassando. Olha o que diz a irmã Maria Xavier, ó. Eu tenho idade de 70 anos de idade e eu estou muito assustada com tudo isso. No dia de hoje estou preocupada com os meus filhos e netos e netas e noras e meus parentes. Olha só. É preocupante mesmo. É preocupante, né? Por mais, não, pastor, tem que se preocupar. Não, a gente está salvo. Nós estamos salvos, mas tem muita gente que nós amamos que ainda não estão salvos. E é por essas pessoas que vem a preocupação,
Por isso, pastor Rodrigo, a nossa obrigação como pregadores do evangelho de alertar o povo e de incentivar o povo a estreitar sua vida na presença de Deus, a casar com o altar da fidelidade e da sinceridade. Essa não é apenas uma missão, essa é uma obrigação nossa de alertar as pessoas a viver uma vida no altar de Deus, uma vida de temor e sinceridade, porque é preocupante a situação que o mundo está se encaminhando nesses últimos dias. E hoje nós temos até aqui um versículo que o senhor comentou do assunto desse assunto aí, olha que diz aqui Amós 8:11, olha. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, pastor Claudinei, a gente vê que o mundo, hoje em dia, despreza a palavra de Deus. Despreza, tá aí, a Bíblia tá aí, e ninguém, poucos leem, poucos se alimentam dela, porque ela diz lá em Hebreus, diz, né, Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra onde? Na divisa da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Exatamente. E outra, pastor Rodrigo, além, né, das pessoas desprezarem a palavra de Deus, muitos que têm essa palavra nas mãos não pregam a verdade, né? Oculta a verdade das pessoas por interesses escusos e levando as pessoas a viverem um falso evangelho, um falso cristianismo, um falso ensinamento, uma falsa doutrina bíblica. E então, os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias trabalhosos, dias que, infelizmente, muitas pessoas estão indo pelo caminho da perdição, achando que estão indo pelo caminho da vida eterna. E você que tem a sua família, você que tem membros da sua família que não serve a Deus, você deve, né, apresentar essa sua preocupação perante o Senhor, para que o Senhor venha salvar a sua família. Nós não estamos vivendo um período, pastor Rodrigo, de nós olharmos para o lado e dizer, não, está tudo em paz, está tudo sob controle, está tudo quietinho, está tudo certinho. Quem vive isso está vivendo o engano, porque não está tudo em paz, não está tudo certo. O mundo está virando de perna para o ar, as pessoas estão desorientadas sem Deus. Como que eu vou dizer que está tudo em paz, que está tudo certo, que está tudo tranquilo, se está tudo virado, se tem membros dos nossos familiares que ainda não têm Jesus, se tem pessoas que nós amamos que ainda não credibilizam a palavra de Deus, se tem pessoas que nós desejamos a salvação deles e eles sequer param para ouvir a pregação do evangelho, pastor Rodrigo. Então, e eles vão sentir falta desse pão, não o pão físico, mas o pão do céu. Isso é fato. Se a igreja for arrebatada, vão correr, mas não vai adiantar, irmãos, o preço vai ser grande. E aí, pastor Rodney, voltando aqui para o tema da live, nós temos aí a questão da agenda, né? 2030 aí, que tem que se cumprir até 2030. Mas uma coisa que não dá batendo, é para se cumprir até 2030, correto? E qual que é o primeiro item, pastor, deles que eles querem que cumpra a agenda 2030? Tá aí, ó, vou até dar um zoom aqui, ó. Olha qual que é o primeiro item, dá para ler, né, pastor? Tá aqui, ó. Olha o primeiro item, gente. Erradicação da pobreza. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, só vai acontecer, na minha opinião, tá? Só vai acontecer, de acordo com os estudos que a gente tem, depois que a igreja for arrebatada. Por quê, pastor? Porque vai ficar muita coisa aí. Vai ficar aí o carro do Claudinei, que é um carrão bonito. A casa dele, linda, né? Vai ficar tudo aí. Eu entendo, pastor Rodrigo, não cortando a sua fala, que existe 2 maneiras desse primeiro item se materializar na face da terra. Tá? 2 maneiras. O senhor até comentou sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, e a outra, a redução. Quando acontecer a redução, aí pode acabar a pobreza. Porque o próprio arrebatamento já vai reduzir pessoas, né? Depois tem a redução e depois a questão dos bens material. Por exemplo, vai ter a casa do Claudinei, vai ter minha casa, vai ter o dinheiro do banco que ficou dos irmãos lá. O governo vai ter a posse de tudo isso. Vai poder repartir com aqueles que não tinham nada. E aí vai ficar tudo, ó, igualzinho. Que aí consegue atingir esse item número 1 aí da agenda. E não tem como, né, a gente olhar
não simplesmente para a nossa cidade. Porque se você sair na porta aí da sua casa, né, e dar uma olhada para a sua cidade, você vai ver que está passando pessoas saudáveis aí pela rua, uns voltando do trabalho, outros indo trabalhar, as crianças brincando, está tudo normal aparentemente. Mas se você começar a observar em questão de planeta Terra, você vai ver que a Terra, como diz a Bíblia, está cambaleando como um bêbado. A Terra está totalmente, a situação está totalmente descontrolada. A fome está, pastor Rodrigo, se alastrando na face da terra. A fome está se alastrando. Olha, eu fui essa semana agora passada, no sábado, eu fui vamos dizer, numa quitanda, né, numa frutaria de um amigo meu aqui da cidade, sabe? Aquela história, fulano de tal comprou aquilo por preço de banana. Esse jargão já não existe mais, porque a banana tá cara. A banana tá caríssimo o preço da banana. Aquele jargão, comprou por preço de banana. Isso não existe mais, a banana tá caríssima. As frutas estão caras, sabe? A alface está desaparecendo, tudo. Por quê? Por falta de agrotóxico, por falta de veneno, né? E tudo isso, toda essa caristia, é o espírito do cavalo preto que está sobre a face da terra, pastor Rodrigo. E ainda o cavalo preto não está agindo. Você imaginou se ele estivesse agindo, irmão, pastor Guarani? Meu Deus, quando ele começar a agir, é o que nós estamos falando. Aí a qualidade de vida vai zerar mesmo, vai ser a nível de cevada, como a Bíblia está dizendo, e as pessoas não terão qualidade nenhuma, irão comer apenas para se manter de pé, para se manter vivo, mas não terão nenhum nutriente pela qual vem gerar saúde na vida das pessoas, né? E aí entra, né, aquele dilema. Se você não come bem, você está se matando pela boca, né, pastor Rodrigo? Com certeza. Inclusive, comer mal, a pessoa já não fica legal, né, pastor? Eu mesmo Meu aqui, Deus. então eu me alimento aqui, eu corro lá e tomo uma vitamina de A a Z para dar uma corpo ficar 100%. Imagina a pessoa que depende do alimento ali para poder estar alimentando. Porque sem um alimento, irmão, assim como a palavra é para nossa alma, para o nosso espírito, assim também é um alimento. Sem um alimento a gente não consegue ficar em pé, né? Eu vou lançar uma pergunta para o senhor e para quem está nos acompanhando aqui também. O que o senhor espera no tocante ao preço dos alimentos, gasolina, gás de cozinha, energia elétrica, água, saneamento básico? O que o senhor pensa a respeito disso? Sobe, se mantém nisso? Se as coisas continuar como está, e não houver um avanço dos países democráticos e deixar acontecer com como está indo aí, o Dragão Vermelho e a Rússia vão se unir e vai tomar todos os países democráticos e invadir, colocando as suas sanções e colocando os seus regimes, né? E tirando o nosso direito de servir e adorar a Deus. Se acontecer isso, o povo vai ter comida? Vai ter comida, mas regrado, tudo na regra, né? Ali. E as coisas vão ficar difíceis, porque a Bíblia diz que a igreja seria perseguida. E isso vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. A igreja já né? Na verdade, a igreja já vários países, como lá, na janela 1040, vários lugares, lá no Dragão Vermelho não entra para pregar o evangelho, se entra lá, eles matam e tudo mais. Mas isso vai acontecer a nível mundial. Ou seja, irmãos, nós como cristãos, irmãos, devemos esperar uma coisa, só na glória. Porque aqui na terra, as coisas nunca mais voltarão a ser a mesma coisa. A tendência é ficar pior, a tendência é cada vez mais, não só o evangélico, mas o planeta gemer na mão dessa elite que quer governar o mundo, colocando um só governo, colocando uma só moeda e colocando aí apenas uma só opção. Não tem duas opções, ou você faz isso ou você vai ser excluído da sociedade. Essa é a verdade, pastor Guarani. Pois é, eu falei de uma forma muito forte, mas é o que eu vejo. Isso que o senhor está falando, dá para perceber que é a mesma linhagem de pensamento, né, daqueles que estão também dando a sua colocação e a sua opinião aqui na linha do tempo, né? É a mesma linha de raciocínio, né? Não tem diferença. Essa é a grande verdade. A situação é piorar. Não tem como acreditar nessa farsa, nesse engano
de que vai melhorar, de que vai voltar a ser o que era, porque não volta a ser o que era. A tendência é só se agravar, até porque cada dia que passa a volta de Jesus está mais próximo, pastor Rodrigo. Então, como que a situação vai melhorar com a vinda de Jesus se aproximando? É até uma coisa assim que não bate. Como que a situação vai ficar melhor com a volta de Jesus se aproximando? A tendência é a situação piorar, ao ponto que a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então não adianta esperar melhora sabendo que Jesus está mais próximo de voltar hoje do que ontem. Estará mais próximo de voltar amanhã do que hoje. E assim sucessivamente, pastor Rodrigo. Só tem uma palavra de consolo para os irmãos, e os irmãos ficam desesperados, né? Fica até medo, com medo. A gente não está aqui para colocar medo nos irmãos, nem para assustar os irmãos. Nós estamos falando a realidade do que está acontecendo e para onde pode caminhar se isso continuar dessa forma. Mas tem um versículo na Bíblia que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O que é isso, esse tu? É a igreja, irmão. Nós estamos aqui na terra, vamos passar sim por privações, mas Deus não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa. Porque Davi diz, né? Fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Mas, porém, nós iremos passar por aflições, isso é fato. Mesmo porque, mesmo Deus nos suprindo a nossa necessidade, nós vamos passar um pouco um perrengue antes ainda de acontecer o arrebatamento, pastor Claudinei. Isso é fato. Exatamente. Eu entendo que a maior preocupação de todos nós deveria ser não em questão do alimento, porque Deus, como o senhor falou esse versículo, Deus ele vela pela sua palavra. Mas eu entendo que a nossa maior preocupação deve ser pela salvação dos nossos entes queridos que ainda não servem a Deus. Exatamente. Pela salvação de membros da nossa família que ainda não têm, né, uma vida no altar, uma vida de temor, uma vida de sinceridade. Por essas pessoas nós temos que nos preocupar, fazer campanha de oração, de jejum, procurar orientá-los, porque para essas pessoas, pastor Rodrigo, há, né, uma necessidade de uma oração e de uma preocupação. Quanto ao alimento, quanto ao vestimento, quanto ao que comer, ao que beber, ao que dormir, a Bíblia diz que o Senhor, ele cuida dos pássaros do céu, ele vai cuidar de nós. Agora, a questão da salvação, nós temos que prezar por isso e lutar em oração, em jejum, e procurar trazer a nossa família, os que nós amamos para o Evangelho, procurar passar para eles essas lives de verdade. Eles podem até rejeitar de início, de princípio, mas, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai insistindo, vai tentando, até uma hora em que eles parem e venham assistir uma live dessas e o Espírito Santo venha trabalhar na vida deles e eles venham se converter, porque o arrebatamento está muito próximo de acontecer diante dos sinais que nós estamos vendo, pastor Rodrigo. Mesmo porque a escassez de verdade mesmo vai acontecer assim que o cavalo preto entrar em ação, que é depois que a igreja for arrebatada. Então tá aí, eu e você ainda podemos ficar ainda, entre aspas, né, tranquilo e se preocupar em salvar, como o senhor bem colocou, os nossos parentes, né, pregando a palavra, mesmo que eles rejeitem, mas pregue, porque uma hora quem convence o homem do pecado não é o pastor Claudinei, não sou eu nem você. Quem convence o homem do pecado, quem que é? É o próprio Espírito Santo. Então, vai pregando, porque quando Deus tocar nele, ele aceita Jesus e pronto, final, né, pastor Claudinei? Essa é a verdade. Deu baixo os likes, hein, gente? Vamos lá, deixa o seu like para cima aí. Nos ajuda a rompermos esse algoritmo aí que ultimamente está tão difícil para os canais que pregam o evangelho, pastor Rodrigo. Está uma batalha tremenda para os canais que pregam o evangelho romper esse algoritmo, né? Inclusive, você percebe que são poucos canais que pregam sobre os cavaleiros do Apocalipse. Por quê, gente? É uma mensagem difícil de se pregar porque ela é assustadora. Mas nós, como cristãos, não devemos ter medo, porque você não vai ficar aqui quando isso acontecer. Verdade. Eu mesmo creio que vou subir. E você, pastor Claudinei? A minha fé, a minha esperança e toda a minha entrega é para isso, né? Para no estrugir da trombeta eu ser um dos tais. Assim também tem que ser a sua fé também, meu irmão. Não fique com medo. Coloque a tua fé em prática, vive uma vida no altar de Deus, e você vai ver que estaremos na glória quando tudo estiver acontecendo. Você vai ver, puxa vida, olha lá, valeu a pena pagar o preço aqui na terra, valeu a pena eu estar buscando a Deus. Você que está aí afastado, você que está distanciado do caminho do Senhor Jesus, né, pastor Claudinei, e quer voltar, irmãos, escreva aí, pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero aceitar Cristo, porque sabemos, irmãos, que o tempo está próximo. E a maior alegria é ter o nome, né, pastor, escrito aonde? No livro da vida.
Não tem preço, irmão. Não tem preço que paga isso. Verdade. Uau. Vamos orar então? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos agora em favor de cada irmão, de cada irmã que está, Senhor, voltando para Ti. Essa pessoa que está, meu Pai, quem sabe Te aceitando, meu Pai, como seu Salvador. Escreva o nome dela, meu Pai, o nome dele no livro da vida nesse exato momento, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, meu Pai, repreenda agora todo mal, todo ataque do inimigo contra esta vida, Senhor. Essa pessoa, quem sabe, meu Pai, que está desesperada, meu Deus, na frente, quem sabe, o mar vermelho, atrás vem farol, do lado montanha, não tem saída, mas de repente, meu Pai, ela lembra que o Senhor é a saída. Como diz meu pai Davi no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Meu Pai, socorre agora este irmão. Pai, quem sabe essa pessoa está desempregada, meu Pai, pai de família, que o Senhor venha abrir, meu Pai, uma porta. Onde numa porta para o teu filho, Senhor, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é aquele que bate, a porta será aberta. Pai, também eu oro em favor do pastor, meu Deus, nosso irmão, meu Pai amigo, Claudio de Oliveira, e o canal, meu Pai ME, Senhor, que o Senhor continua, meu Pai, dando crescimento e abençoando. Também, Pai, abençoa a minha vida, abençoa o meu canal, meu Pai, também de uma forma especial. É o que nós lhe pedimos, Senhor, lhe agradecemos, em um nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia, meu querido pastor Claudio de Oliveira. Glória a Deus. Que bênção de Deus. Você que orou conosco, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Receba essas palavras de oração, como o próprio Espírito Santo intercedendo por você e pela sua família, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Deixa eu fazer um pedido para você. Seja membro desse canal. Seja membro do canal. Bate aí no link que está aí, ó. Seja membro desse canal. Inscreva-se aqui, com certeza. Vamos caminhar junto. Na linha do tempo está o nosso WhatsApp, o número da conta do ministério para você nos ajudar no projeto da Janela 1040. Coisas grandes estarão acontecendo. Vai ser bênção de Deus. Tá certo, gente? Beijo da sua alma, Deus te abençoe. Voltaremos na próxima oportunidade falando um pouco muito daquilo que Deus tem a realizar na sua vida e também na vida de toda a sua família. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com mais 5 pessoas essa live de muita informação para você.